Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Uma aula não, vai ser uma conversa bem marota, certo? Então, assunto de hoje, Ética de Aristóteles, Yuval Noah Harari e o conceito de Epicuro, que ele fala sobre a amizade, sobre evitar excessos, a ética aristotélica que eu já falei, a eudaimonia, a froneses, e também, por último, seria o Olavo de Carvalho, no conceito de sociedade justa, e Pondé, com seu marketing existencial. Aí você pensa, mas peraí, Matheus, como tu vai juntar a ética de Aristóteles, certo? Grega, antiga, a Grécia antiga, a ética de Aristóteles, com o seu conceito de polis, que Aristóteles define, junto com o marketing existencial de Pondé, mais a Harari, Yuval Noah Harari e Olavo. Como é que tu vai ajudar assim, cara? Eu vou juntar, porque é para seguir uma linha de raciocínio e até chegar no final, certo? É só isso, é seguir uma linha de raciocínio. Então a gente vai para a ética de Aristóteles, depois vai para Pondé, a Harari, fecha com Olavo e depois volta para Aristóteles, certo? Então vamos lá. Os livros baseados são esse aqui, ó. Marketing Existencial, Luiz Felipe Pondé. Homo Deus, uma breve história do amanhã, de Yuval Noah Harari. E por último, caramba, tem muito legal. E por último, o mínimo que você precisa para fazer, saber, para não ser um idiota. Vamos lá. Então, tem 3 aqui. Vamos lá. E meu caderno, que é as anotações que eu faço de termos, de filosofia, tudinho. Então é um caderno mais pessoal. Lembrando todo o link dos assuntos. Então isso aqui eu vou deixar a página da referência aqui, todo do livro. E vou deixar também o link dos termos que eu anotei aqui embaixo. Certo? Vamos lá. Então lá. Aristóteles desenvolveu uma ética que valoriza a sabedoria. Certo? Ele valoriza a sabedoria, a razão e a vida moderada. Na sua obra Ética Nicomaco, ele propôs um modo de ser que elevasse uma vida moderada em convivência com os outros. Então, a vida moderada na sociedade, social. A ética aristotélica se preocupa no destino do homem, que é a eudaimonia. A eudaimonia é um termo formado por um prefixo eu, que significa bem disposto. E o daimon significa com um poder divino. Então, o eudaimon, ou a eudaimonia, é o adjetivo para ser feliz, para feliz. No pensamento grego, ser feliz é poder usufruir dos dons divinos. Então, anotação aqui do caderno. Então, vamos continuar. Essa é a causa final do homem, pessoal. Buscar a felicidade. E ela só pode ser trabalhada em relação à vida em sociedade. Novamente, dando ênfase, sociedade, ética, virtude, trabalhar a vida ética junto com o social. Porém, para alcançar a eudaimonia, é preciso que o ser tenha uma vida virtuosa e boa. E a chave para ter uma vida boa é conter a virtude principal, a fronesis, que é a prudência ou sabedoria. Por meio da fronesis, o homem pode ter uma vida moderada, sem exageros ou deficiência. Em outras palavras, agir bem em cada situação particular, evitando excessos, sendo moderado e tendo a razão como referência, sempre a razão como referência. Com todos esses fatores, o indivíduo alcança a eudaimonia. Novamente, com todos os fatores, o cara sendo agir bem em cada situação, o rapaz evitando excessos, sendo moderado e tendo a razão como referência, com todos esses fatores, o indivíduo alcança a eudaimonia, o indivíduo alcança a felicidade, o último patamar, o último potencial, certo? Então vamos lá, continuando. A concepção ética de Aristóteles tinha 2 vertentes que se completavam. A primeira é a ética individual, mais para o indivíduo, que prepara o indivíduo para uma vida virtuosa e moderada, sendo capaz de viver com os outros na polis. E a segunda concepção é a política, que é um complemento da primeira. Assim que a ética individual já preparou o homem, ele se torna eficaz para atuar na política com o fim do bem coletivo. Para Aristóteles, a finalidade da política é a busca do bem de todos os homens. A ética e a política são inseparáveis. Então, para Aristóteles, a política é o bem de todos. Certo, pessoal? Apenas isso. A política é buscar o bem de todos da polis. Então, tem que lembrar
a realidade que Aristóteles vivia. Era a polis, certo? As cidades polis lá. Vamos lá. Então, a polis que é a cidade, né? No mundo contemporâneo, agora vamos lá para o mundo contemporâneo, para o mundo atual. No mundo contemporâneo, a ética aristotélica se torna uma utopia para nós. Quando o homem... Aí, ó. Por quê? Quando se torna utopia para nós? Quando o homem prudente não existe. Apenas há espaço para ganância e egoísmo. Nossas ações são contrárias à ética que Aristóteles idealizou, tanto no ambiente individual quanto no coletivo. Vamos primeiro por parte, vamos lá. No ambiente individual, nossa ética é uma grande parte associada ao consumo e status e à fama, no caso, querer mais, o qual é o bem de todo o nosso cotidiano. No seu tempo, Aristóteles responderia, qual é o bem, pergunta para você, qual o bem de todos no nosso cotidiano? Qual o bem de todos no nosso cotidiano? Você pode responder. Então, no seu tempo, Aristóteles responderia a felicidade e a vida na polis. Então, para Aristóteles, o bem de todos no cotidiano era a felicidade e a vida na polis. No homem contemporâneo, talvez responda nos meus bens acumulados. Então, esse é o bem praticamente de todos do homem contemporâneo. Era o meu bem, é o meu bem acumulado, certo? Só busca riqueza, só busca status, famas, enfim. Então, continuando o raciocínio. Olha lá. A nossa visão de felicidade é fútil. Ela tem uma abstinência por bens materiais. O consumo, quando excessivo, tira o foco de socializar e ter empatia com o próximo. Agora amamos nossas coisas, perdido no vazio do consumo de felicidade. O homem contemporâneo procura um significado no marketing existencial, como explica Luiz Felipe de Pondé. O consumo humanista, abre aspas, né? Então, marketing existencial, aquele livro. O consumo humanista, O consumo humanista é uma demanda de bens e significado que ajuda o self narcisista a sobreviver à sua vida afetiva isolada, líquida e efêmera, permeada pela descrença no afeto concreto. Fecha aspas. Então, praticamente, a pessoa narcisista era sozinha e quer sobreviver uma vida isolada, certo? A vida afetiva isolada com seus bens materiais. Deixa ela se morrer focada por seus bens materiais. Já no ambiente coletivo, virou um senso comum acreditarmos que ser rico, ter dinheiro e fama nos torna felizes. Quando muita gente fala, o que é para tu ser feliz? Dinheiro é riqueza? Muita gente, dinheiro é riqueza. Errado, dinheiro não é riqueza, pessoal. Dinheiro ajuda, mas não é riqueza. Segundo Yuval Noah Harari, conquistas materiais não proporcionam... Aqui, essa parte aqui, eu vou ler para vocês. Aqui, página 41. Conquistas materiais não proporcionam satisfação por muito tempo. Na verdade, a perseguição cega do dinheiro, da fama e do prazer só torna as pessoas infelizes. Epicuro recomenda, por exemplo, comer e beber com moderação e refrear os apetites sexuais. No longo prazo, uma amizade profunda provoca mais alegria do que uma orgia frenética. Epicuro delineou uma ética do que se deve e não se deve o que se deve e não se deve fazer para orientar as pessoas no traiçoeiro caminho para a felicidade, certo? Então, Epicuro praticamente dizia que, tu deve fazer isso e isso, deve evitar isso para alcançar a felicidade, certo? Então, esse aqui já foi, esse aqui já foi. Então, deixar aqui. Seguir, continuando. Aí a Harari falou isso. Seria bem mais viável seguir o caminho simples da felicidade de Epicuro. Ter uma amizade profunda provoca mais felicidade que os desejos materiais. Eu botei materiais para não botar sexuais. Nossa visão de ética no mundo contemporâneo está fragmentada. Só olhamos para nós mesmos. Quando alguém quer ajudar o próximo, julgamos como um anunciado. Ele só quer aparecer. Quando a intenção foi um simples gesto de caridade. Fazer o bem ao outro faz bem. Estamos longe de sermos virtuosos e felizes, como um molde da ética aristotélica. Não viemos para a natureza por causa do dinheiro, nem pela fama. O princípio natural do homem sempre foi viver de forma simples. E como seres humanos, temos o direito natural de sermos felizes, certo? Então, finalizando novamente, estamos longe de sermos virtuosos e felizes, como os moldes da ética aristotélica. Estamos longe. Não viemos para a natureza por causa do dinheiro.
porque não existia, nem pela fama, porque não existia. O princípio natural do homem sempre foi viver de forma simples. E como seres humanos, temos o direito natural de sermos felizes. Certo? Então, isso encerra a concepção. E vamos lá, agora para Olavo, certo? E o fechamento de Aristóteles. Aí você pensa, mas peraí, por que citar a Sociedade Justa, Diário do Comércio, 10 de março de 2011? Olavo escreveu isso. Ele fala o seguinte, eu achei interessante levantar esse ponto aqui. Ele fala o seguinte, vamos lá. Ele aqui está dizendo sobre a sociedade justa. Então, Aristóteles falou o seguinte, olha, a vida na polis é com foco do bem de todos. Aí as pessoas falam, mas a vida na polis é o foco com o bem de todos, certo? A vida política tem como buscar o bem para todos. Mas o que é esse bem para todos? Seria uma justiça, seria uma sociedade justa, seria uma vida virtuosa, harmonia, todo mundo. Então, para esse conceito de sociedade justa, que o político ele deve buscar um bem para todos, e esse bem para todos seria uma vida virtuosa, uma vida justa e com harmonia, com direitos constitucionais. Então, a sociedade justa, Olavo fala o seguinte sobre a sociedade justa. O que é a sociedade justa? O que é a sociedade justa? Então, vamos lá. Desde logo, aí eu abre aspas, Olavo, né? Desde logo, os atributos de justiça e injustiça só se aplicam aos entes reais capazes de agir. Um ser humano pode agir, uma empresa pode agir, um grupo político pode agir, mas a sociedade, abre aspas, a sociedade, fecha aspas, como um todo não pode. Ou seja, a sociedade como um todo, um cara pode ser justo. Um cara lá na puta que pariu pode ser justo. Um rapaz ali pode ser justo. Um político pode ser justo. Um empresário pode ser justo. Mas a sociedade como coletivo, com um pensamento só, unificado, ela não pode ser justa, já que tem vários pensamentos diferentes, várias linhas diferentes, uma que é injusta, outra que é justa, uma que é corrupta, outra que é certo, enfim, então vamos lá. Aí ele continua aqui, ó, não pode. Toda ação subtende a unidade da intenção que a determina, e nenhuma sociedade chega a ter jamais uma unidade de intenções que justifique apontá-la como sujeito concreto de uma ação determinada. A sociedade como tal não é um agente, é um terreno, a moldura onde as ações de milhares de agentes movidos por intenções diversas produzem resultados que não correspondem integralmente nem mesmo às intenções deles, quanto mais as de um ente genérico chamado sociedade. A sociedade justa, então, não é, portanto, um conceito descritivo, é uma figura de linguagem, uma metonímia. A metonímia, pessoal, isso já é assunto, outro negócio que eu estou em português. A metonímia é substituir um termo por outro termo, de relação contiguidade, ou seja, é uma coisa que tem relação com a outra. Mão e braço, porta e maçaneta. Eu li Machado de Assis, eu vi muito professor meu português falando sobre isso. Eu li Machado de Assis. Não, você não leu Machado de Assis. Você não leu um cara, você leu uma obra de Machado de Assis, entendeu? Então, isso é uma metonímia, é uma relação com um termo e outro. Então, a sociedade justa é uma relação, é uma figura de linguagem. Então, ela é múltipla, ela tem multiplicidade de, praticamente multiplicidade de interpretações. Aí ele pega e fala, então, se a gente fosse, aí Olavo, se a gente fosse definir sociedade justa, é definir assim, abre a sociedade justa, aqui, ó. Aí outra página aqui. Sociedade justa é o de uma sociedade onde os diversos agentes têm meios e disposição para ajudar uns aos outros e evitar os atos injustos ou repará-los quando não puderem ser evitados. A sociedade justa, no fim das contas, significa apenas uma sociedade onde a luta pela justiça é possível, pessoal. Então, isso finaliza o que é a sociedade justa. A sociedade justa é praticamente quando a sociedade, ela luta, ela batalha para ter lei e ordem, não ser uma baderna, não ser putaria, não ser bagaceira, não ser um caos e nem uma anarquia. Então, sociedade justa é regras, é lei, é onde o povo, a população luta para ter igualdade. Então, já para finalizar, já fechou também Olavo. Já para finalizar, voltamos para Aristóteles. Então, a felicidade é o bem último. Segundo Aristóteles, a verdadeira felicidade é viver de forma virtuosa, sem excessos,
sem riquezas materiais, cargos gananciosos, status e poder. Quem busca a felicidade não a encontra, pois a felicidade não pode ser adquirida, comprada e nem desvendada. Só podemos alcançá-la como consequência de uma vida reta e virtuosa, pessoal. Isso foi a concepção da filosofia, da ética aristotélica, certo? De quem? A ética aristotélica, no caso a ética de Aristóteles. Viver bem, fazer o certo e a felicidade, ela não pode ser comprada, ela é praticamente trabalhada, ela é em grau, em patamar, em degraus, certo? Então você vai conquistando ao pouco, apenas isso, certo? Bom, referência, eu peguei também referência também do pé, bem, 50 ideias, aqui ó, do pé, bem, esse livro aqui também, ó, 50 ideias de filosofia que você precisa conhecer. São Paulo, editora Planeta Brasil, 2016, página 102 e 103. Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa para não ser um idiota, página 204 e 205. E o aqui já anotei. Pondé, Marketing Existencial, a produção de bem e significado no mundo contemporâneo. São Paulo, editora TDA, 2017, página 141. Aqui eu tirei de Marketing Existencial. E por último, Yuval Noah Harari, Homo Deus, uma breve história do amanhã. São Paulo, Companhia das Letras, 2019, página 41. Certo, pessoal? O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Botem na concepção aqui embaixo de vocês como vocês interpretam a ética de Aristóteles. Será que a ética de Aristóteles, será que ela é válida no mundo contemporâneo? Será que seria um ideal, uma coisa boa acrescentar, implementar ela na sociedade brasileira? Bom, bota aqui embaixo na descrição, no comentário, lembrando, link tudinho, vou deixar na descrição do vídeo, para vocês estudarem mais, enfim, se informarem e ir mais a fundo no assunto. Espero que tenham gostado, se cuidem e até a próxima. Tchau!